Você já se imaginou no meio de uma multidão e sem enxergar nada? E sem conseguir se localizar porque não há piso tátil? Você já se imaginou não conseguindo acessar um ônibus ou estabelecimento comercial porque não há rampas de acesso? Você já se imaginou em uma sala de aula sem conseguir entender o que o professor diz porque não há intérprete de Libras? Ou sem acessar um evento virtual porque não há legendas? Você já se imaginou sofrendo preconceito em uma consulta médica porque tem o desejo de ser mãe? Essa é a realidade que muitas pessoas passam no dia a dia, e pode ser a de qualquer um, até mesmo a sua. Conforme os dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2010, 24% da população brasileira, cerca de 46 milhões de pessoas, declararam ter algum grau de deficiência, sendo ela mental, intelectual ou física. O estudo ainda particulariza que 3,4% da população apresenta deficiência visual, 2,3% deficiência motora, 1,1% deficiência auditiva e 1,4% deficiência mental ou intelectual. Ao abrangermos também pessoas com alguma dificuldade nas habilidades pesquisadas, 18,8% da população apresentou dificuldade para enxergar, 7% tinha dificuldade em se movimentar e 5,1% possuía dificuldade de audição. Apesar dos números alarmantes, no Brasil, segundo o mesmo censo, só 47% das calçadas possuem acessibilidade para pessoas com deficiência, e apenas 26% das escolas públicas possuem algum tipo de acessibilidade. Com o intuito de trazer visibilidade e reflexões sobre o campo de estudo sobre a deficiência para a comunidade interna e externa do IFRS, o projeto de extensão Acessibilidade, Inclusão e Direitos, reflexões a partir dos estudos sobre deficiência, foi criado. Nos seus membros, o projeto apresenta a coordenadora, professora Helena Lancelotti, na equipe, a professora Tatiana Teixeira Silveira e duas bolsistas, Stacy Schirman e Carolina Krum. O projeto se propõe, através da metodologia de oficinas mensais e virtuais, a criar um espaço de diálogo e reflexão, onde essas e muitas outras questões possam ser abordadas e debatidas. A proposta é apresentar para o público interno e externo parte do conjunto de reflexões que têm sido elaboradas no que é conhecido como o campo de estudo sobre deficiência e suas interlocuções com debates sobre gênero, sexualidade, corpo, relações de cuidado, educação, movimentos sociais e direitos humanos, tendo como fio condutor reflexões da antropologia social. As oficinas são ministradas por integrantes da instituição parceira do projeto, o CODEA, Comitê de Eficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia, e por uma pessoa com deficiência, normalmente ligada a movimentos sociais. As oficinas são divulgadas nas redes sociais e via e-mail. São acompanhadas de publicações com cards informativos nas redes sociais, onde se reflete sobre o que será trabalhado nas oficinas, a partir de sugestões de leitura dos ministrantes das oficinas. Até o momento, foram realizadas 3 oficinas virtuais, com 129 inscrições na primeira oficina, 136 na segunda, 145 na terceira e somando 158 certificados emitidos, a participação ativa dos interlocutores de diversos locais do Brasil tem mostrado a importância das oficinas e o quanto precisamos de espaços que oportunizem esse diálogo para a comunidade interna e externa ao nosso campus. A primeira oficina do projeto, intitulada de Conversando sobre Deficiência, foi ministrada pela antropóloga e presidente do CODEA, Anaí Guedes, e pela antropóloga e integrante do CODEA, Helena Fietz. A primeira oficina foi pensada para apresentar para o público conceitos centrais e introdutórios para pensar os estudos sobre deficiência. Um dos principais assuntos apresentados foram os debates entre os modelos médico e social da deficiência. Para o modelo médico, a deficiência era vista como uma lesão que impossibilitava a atuação e realização de tarefas, individualizando esse fenômeno e a colocando enquanto um fardo para a pessoa. Já para o modelo social, o problema está no despreparo da sociedade para lidar com diversidades dos corpos e suas especificidades. Na segunda oficina, nomeada de Corpo e Deficiência, ministrada pelas antropólogas Olivia von der Weide e Mônica Araújo, e pela ativista social e pesquisadora Priscila Isabel Menezes Dantas, um dos principais pontos levantados foi o do corpo e da autonomia. Na fala de uma das oficineiras convidadas, uma mulher cega, foi tratado sobre como precisar de ajuda quando o corpo deficiente não está apto a exercer alguma atividade é algo normal e não deve ser tratado como um espanto ou sinônimo de inferioridade. Além de elucidar também a interdependência
em que todos nós precisamos de ajuda e apoio para exercermos nossas atividades, porque todos os corpos possuem limitações e ferramentas para lidar com isso, não só corpos com deficiência. Já na terceira oficina, o tema foi Gênero, Sexualidade, Cuidado e Deficiência, e seus ministrantes, Julian Simões e Manuela Beck, trataram das intersecções entre os papéis sociais de gênero e questões relacionadas à deficiência e o cuidado. Aprendemos com as suas falas que pessoas com deficiência não devem ser lidas enquanto indivíduos assexuados ou como hipersexualizados, mas como pessoas que têm desejos e que casam, amam, namoram, engravidam e constituem famílias, se assim quiserem. Além disso, a oficina nos ajudou a desconstruir ideias de que pessoas com deficiência são mais dependentes, indicando que todos somos dependentes de tantas outras relações, nos possibilitando pensar em noções de interdependência que tecemos desde que nascemos. Pensar sobre gênero e sexualidade significou também retomar alguns conceitos das oficinas anteriores e agregar muitas perspectivas novas no campo de estudos da deficiência, como a ligação aos movimentos feministas e suas reivindicações. Até o final do projeto serão realizadas mais 3 oficinas, sobre autismo e educação, raça, etnicidade e deficiência, e a oficina final, Nada sobre nós sem nós, o movimento social das pessoas com deficiência. Com cada reflexão, tomamos consciência que a deficiência não é uma tragédia pessoal, e sim uma questão social, um fruto da imposição da normatividade e produtividade dos corpos em sociedade, e que a luta pelos direitos e por uma sociedade mais acessível também deve ser uma preocupação de todos e todas. A apresentação desse vídeo teve como objetivo proporcionar outras perspectivas de apreensão ao mundo.